No nosso vídeo de hoje eu mostro para vocês todos os detalhes desse belo sobrado, inclusive a estimativa de custo dele, através da nossa calculadora online gratuita. Olá, sou o Diogo Macedo da Udecan Construtora. Hoje eu tô aqui com vocês apresentar esse projeto desse sobrado com 306 metros quadrados de construção. É um projeto diferenciado e a ideia aqui é, além de mostrar essa parte de arquitetura, também mostrar a questão de custos, tá? Essa estimativa de custo que a gente tem na nossa calculadora, que a gente está estreando agora, já está na versão final dela no nosso site, e mostrar para vocês a comparação da calculadora do site, que é mais simplificada, com nossa planilha completa. Então a gente vê qual que é a diferença ali de valores que a gente vai encontrar entre uma estimativa mais simplificada e uma mais completa. Mas antes de falar em valores, vamos falar do projeto, né? Então aqui a gente tem um sobrado, uma fachada bem imponente, mas para vocês entenderem melhor, vamos mostrar primeiro a planta. É um terreno de 360 metros quadrados, que foi feito esse projeto, 12 por 30, vaga para dois carros. Então entrando aqui na porta principal, a gente tem já um home office, né, um escritório com um lavabo. A gente deixou nesse projeto espaço para o elevador, tá? Então futuramente, se a família quiser colocar um elevador, já tem o espaço para ele. Então aqui a gente tem uma sala com pé direito duplo, uma sala de TV com escadaria daquele tipo plissada. Então nas imagens 3D ficou muito bonito isso aqui. E a gente tem aqui que o pessoal chamou uma sala de vinhos. Então ficou uma sala mais reservada, com toda uma parte de adega, de vinhos expostos. Ficou muito bonita essa integração. Aí depois a gente tem a cozinha gourmet, gigantesca, né? Uma cozinha bem ampla aqui. Então ficou bastante espaço para armários, para mesa. Inclusive a gente tem tanto na bancada como uma mesa de 10 lugares, se eu não me engano, no 3D tem também, com a TV aqui no canto. Então, e ficou toda uma amplitude, tá todo mundo se vendo e vendo a parte de fora, né? Então a gente tem um modelo aqui 3D, vou mostrar para vocês também. Então depois da cozinha a gente entra numa despensa e depois a lavanderia. E aqui por fora a gente tem um banheiro para atender essa área externa aqui da piscina. E um depósito também bem generoso para guardar as coisas aí que a gente quer esconder das visitas, tá? Então veja que aqui a gente tem uma piscina bem ampla, tá? Ela mede, se não me engano, 16 metros quadrados. Então tem uma parte de hidro, tem a piscina mais profunda, né? 2 raias. E tem uma parte aqui de fireplace, que é um banquinho lá afundado com uma fogueirinha aqui no meio. Então, veja que por ser um sobrado, né? Então sobrou bastante área aqui na parte externa e mesmo os ambientes sendo bem amplos. Aqui a gente tem uma outra opção, que ao invés de ter o home office com lavabo, a gente tem um quarto realmente com um banheiro. Então a família que tem a opção de escolher qual das duas plantas ela vai optar, tá? E aqui, essa parte aqui da cozinha é apenas layout, né? Então saiu a mesa de jantar, entrou um sofá, tá? Para ficar uma sala de TV íntima aqui. Mas não é íntima, né? Porque tá no meio da cozinha aqui. E a parte de cima, o que a gente tem? A gente tem 3 suítes, sendo uma Master Blaster. Então, a gente sobe pela escadaria ali, da parte de baixo. Tem o elevador também, que ele vem aqui nessa posição. Então, a gente tem um dormitório aqui na parte da frente da casa. Bem amplo o dormitório, com um closet. E um banheiro também muito bom. A gente tem o segundo dormitório, também amplo. E a gente tem a suíte master aqui, que é gigantesca, né? Então tem uma sacada aqui bem para a área de lazer aqui. Fantástico nessa visão. Um quarto bem grande, bem espaçoso. Um closet também bem espaçoso. O banheiro com banheira. Então vocês vão ver nas imagens 3D, ficou muito bonito. A parte do vaso aqui separado, o cuba dupla e o chuveiro. Então aqui era mais para ter uma noção dos ambientes, mas vamos aqui para o que interessa. Aliás, antes disso, porque as imagens 3D realistas é a última etapa do projeto de arquitetura. Então primeiro é definido a planta, já pensando um pouco na fachada, mas principalmente a ideia aqui é delimitar os espaços e os cômodos, e depois o escritório de arquitetura faz o modelo 3D, que inclusive dá para a gente dar uma passeada aqui, então dá para perceber como que ficou ampla essa área externa. Eu não consigo mexer direito, não sei mexer direito nesse aplicativo aqui, nesse programa, mas dá para a gente ter uma visão da parede enfeitada com plantas, uma piscina bem ampla aqui, né? Vê que tem 2 raias, ela ficou bem comprida. Essa integração com a parte da cozinha gourmet, tá dando para ver aqui, sala lá com pé direito duplo, ficou bem, bem amplo. E vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui é a questão do fireplace, né? Então, um local que vai ter uma fogueirinha aqui, a gás ou um álcool mesmo, que você pode sentar aqui em volta e tem essa vista da piscina. Então, aqui ficou uma
uma região para descanso, bastante planta, umas palmeiras bem grandes aqui. Vocês vão ver que vai ficar essa parede aqui com esses detalhes iluminados, vai ficar muito bonito. E aqui a parte da cozinha gourmet. Então veja toda essa integração. Então esse aqui é uma das etapas que a gente tem quando está desenvolvendo uma planta, que aí a família, antes de ter aquelas imagens realistas, a gente monta, na verdade a gente não, o escritório de arquitetura monta todo esse modelo, né, em 3 dimensões para a gente ter essa visualização melhor. Aí sim, partindo daquele modelo 3D, a gente manda para uma empresa especializada em imagens realistas, que aí eles fazem essa renderização, que aí utiliza materiais que a gente escolhe. Por exemplo, a ideia realmente é usar uma pedra portuguesa aqui na calçada, é tudo definido, é o cimento queimado, a porta em ACM, cinza escuro, a platibanda com o forro em madeira. Então é definido todos os itens e essa empresa coloca imagens realistas, né, de cada material aqui para você ter essa visão geral de como vai ficar a sua fachada, né? Antes mesmo da gente começar a construir. Veja que nesse caso aqui, como são vários materiais, balanços, ficou uma fachada bem harmoniosa. Ela ficou com um destaque bem grande, ficou bem imponente esse sobrado aqui. E depois, indo lá para a parte dos quartos não, da parte externa, veja como ficou esse ambiente externo aqui. Então aqui em cima vai ter a varanda da suíte do casal, e quem tiver aqui na região do fireplace tem toda essa visão da piscina, da sala. Olha como ficou essa sala com o pé direito alto, a parte da cozinha gourmet. A gente vai ver em detalhes depois cada ambiente desse aqui, mas veja como ficou imponente. Essa parte dos detalhes aqui cimentícios com iluminação ficou maravilhoso também, principalmente com a parte da vegetação. Aqui é uma outra vista, né, dessa região. Veja detalhes todos aqui de arquitetura. Aqui é a varanda lá da suíte do casal, com um ambiente ainda aqui. Dá pra ver que tem um pergolado, né? Na verdade, tem um pergolado aqui, que dá pra colocar essas mesas, essas cadeirinhas aqui. Claro que elas têm que ser resistentes à água, mas ficou um ambiente muito bom. E graças à utilização do sobrado, né? Porque o terreno é um terreno bom, 360 metros, mas não é nada de outro mundo, né? Mas como a gente conseguiu fazer um sobrado, também é grande, né? 310, se eu não me engano, de sobrado. Mas mesmo assim ainda sobrou bastante espaço na parte externa, né? Indo aqui para a parte de interiores, começando aqui pela sala, com uma amplitude fantástica, né? Com o pé direito duplo. Então veja que esses vidros, né? Essas esquadrias amplas deram toda uma sofisticação para o ambiente. Tanto o painel da TV também, maravilhoso. A escada aqui do tipo plissada, né? Então você vê que ela, tanto em cima como embaixo, ela tem esse revestimento, é bem detalhada, né? Dá um trabalho para fazer isso aqui, fica caro, mas fica bonito depois. Toda uma parede revestida. E aqui, essa região com marcenaria, a gente tem um lavabo, a gente tem o local do elevador, né? Que eu mostrei para vocês na planta. E também o escritório. No caso aqui foi optado pela solução com o escritório. Aqui tem aquela região de um ambiente de estar também, com vinho, né? Com adega de vinhos. Aí a foto do leão, porque parece que essas casas de rico tem que ter uma foto de leão, senão não vale. Aqui a parte da cozinha ficou bem ampla, mas me dá um negócio vendo essas cadeirinhas aqui, que esse encosto, que parece ser bem desconfortável, né? Mas eu colocaria uma cadeirinha mais confortável aqui, desse estilo aqui. Mas você vê que tem uma ilha ampla, tem uma mesa aqui para as refeições rápidas, né, do dia a dia. Tem uma mesa que ele colocou aqui de 8 cadeiras, mas pode ser maior, pode ser de 10. Então ficou uma cozinha gourmet bem ampla, né? Dá para fazer um evento aqui com bastante gente. 10 da mesa, com 6 aqui, 16, mais 20 pessoas pelo menos sentadas aqui confortavelmente. Então ficou um ambiente bem amplo mesmo. Aqui uma outra vista do leão, olhando pra gente aqui. A churrasqueira aqui a gás, dentro da cozinha gourmet. Aqui uma imagem do banheiro externo. Lavanderia também, dá pra fazer uma lavanderia bem ampla nessa casa. E aí na parte de cima a gente tem suíte master, né? A suíte master na parte de cima. Então veja que ficou um quarto bem amplo, bem espaçoso. Closet também, não tem nem o que falar, ficou bem amplo também. E é o banheiro do casal, com a ducha dupla, a banheira de imersão, a bancada aqui com cúpula dupla também, bem espaçoso, né? Ficou bem espaçosa essa casa, né? Eu acho que deu pra perceber pelas imagens que ficaram ambientes bem amplos. Também são mais de 300 metros quadrados de construção, é bastante construção. Realmente tem porquê ter dado essa amplitude toda nos ambientes. E agora vem a parte interessante aqui, para começar a mostrar para vocês sobre a nossa calculadora, né? Então, como eu falei, a gente lançou a versão 1.0 da nossa calculadora. Claro que sempre tem pontos de melhoria, mas eu creio que já é uma ferramenta bem útil para aquelas pessoas que estão em dúvida se vão construir, se compram pronta, já para ter essa noção inicial de forma simplificada, mas com um bom grau de
confiabilidade, tá? A gente fez vários vídeos aqui, que depois, se alguém acessar a calculadora, dá para ir vendo também, mostrando a funcionalidade dela, tá? Então tem um vídeo de apresentação dela toda. Para cada item dela, né, que são casa, parte externa, projetos opcionais, gestão, fiz um vídeo também explicando em detalhes cada item desse aqui. Então, colocando as especificações daquele sobrado, são 310 metros quadrados de área construída, alto padrão de acabamentos, é um sobrado, né? Tem térreo sobrado, a fachada vamos considerar sofisticada nesse caso, um telhado com telha termoacústica, poderia ser fibrocimento, e aqui os ambientes, né? Uma cozinha, 4 banheiros, um lavabo. Então a gente já tem aqui um valor do sobrado, dos 310 metros quadrados. Então aqui a gente não está falando da parte externa, a gente não está falando de opcionais, está falando da construção do sobrado. Então aqui é aquela questão de dividir 1.426 por 310 e responder aquela famigerada pergunta: quanto custa um metro quadrado? É isso, é esse valor aqui dividido por 310. Mas fora o sobrado, fora aquela área construída, tem todo o restante, né? Tem a parte externa, que tem a parte de muro de fechamento, piso externo, né? Em volta da piscina, em volta da casa, e a calçada em frente à casa também, tá? E fora isso tem a questão do terreno, se ele é um terreno plano, se ele tem uma inclinação acentuada, que aí vai ter que fazer muro de arrimo, movimentação de terra. Então a ideia aqui não é se apegar muito no valor, mas ter uma noção de diferença, né? É a diferença, por exemplo, entre o terreno plano e um que tem uma inclinação bem acentuada. Tá pelo menos 30 mil reais aqui. Então a pessoa já tem uma noção de quanto vai gastar, se ela tá em dúvida algum terreno ou outro, ela vê que vai ter uma diferença considerável de valores, tá? Aí avançando aqui, a gente tem a parte de projetos, tudo que a família vai ter que contratar ou não para fazer o projeto da sua casa, né? Ou do seu sobrado. Os itens recomendados aqui. Esse guia financeiro aqui de projeto vai ser a planilha que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Que aí é uma planilha detalhada, mas eu vou mostrar isso aí para vocês depois. Aí a gente tem a parte de opcionais, que é simples, né? É piscina, aquecimento solar, energia fotovoltaica. Tem esses móveis planejados aqui, que é um custo bem elevado, né? Então, para aquele sobrado lá, a gente está estimando de 115 para 345, 230 mil, se eu não me engano. Pelo menos uns 230 mil de móvel planejado. E olha que pode ser mais, hein? Isso aqui é apenas um chute aqui para a gente não ficar zerado aqui em móveis planejados. Mas é um item que tem um valor bem alto, né? Mas todos eles têm que ser levados em consideração. Porque veja que a gente somando esses itens, mesmo sem o móvel planejado, já é mais de 100 mil reais. Então a gente não pode fazer uma conta muito simplista só de área construída, vezes um valor do metro quadrado que o pessoal julga ser um padrão, que vai faltar coisa lá no final, né? E faltar coisa é dinheiro. E o último item aqui de configuração são escolhas que dá para serem feitas de como vai ser gerido essa obra, né? Se pode ser o próprio proprietário fazer a gestão administrativa da obra. Lembrando que sempre tem que ter uma gestão técnica, mesmo que o proprietário faça a administrativa, tem que ter um gestor técnico, que é um engenheiro, né? Aí tem a obra por administração, obra preço fechado e obra da UDECAM, que é os pontos positivos de cada uma dessa aqui, tá? Tem o guia físico-financeiro também, que são documentos que a gente produz para ajudar a família a fazer toda a gestão e contratação dessa mão de obra, tá? Então tem esse tipo de serviço também. Tá bem explicadinho aqui no vídeo do YouTube que a gente fez. Vamos deixar o proprietário. E por fim, a gente chega nessa parte de resultados, tá? Que dá para a pessoa escolher o estado que ela tá pensando em construir. Olha a diferença de preço, por exemplo, de Pernambuco para São Paulo. Deu basicamente 300 mil reais, né? Então vê que tem bastante diferença de estado para estado. Eu deixei esse fator de segurança de 5% aqui que, cara, a gente está fazendo uma planilha aqui, colocando dados básicos de configuração de casa para deixar o mais simples possível para as pessoas utilizarem. Mesmo assim, são vários itens, ficou vários itens, mas eu tentei simplificar ao máximo e nessa simplificação a gente sempre perde um pouco de precisão, né? Então, ao meu ver, é fundamental a gente colocar uma gordurinha mínima, né? 5% aí pra gente ter uma margem de segurança. E aí a gente chega no valor final, que o custo direto da construção, então estamos falando em 2 milhões e 65 mil, mais uns 75 mil de gestão do engenheiro, no caso lá que a gente colocou, né? O engenheiro da parte técnica apenas, e com um valor total de 2 milhões e 140. E veja que se, por exemplo, a gente pegar um preço fechado aí que o pessoal usa, ó como que vai aumentar. 2 milhões e 500. Ah, Diogo, ficou muito caro, não, mas se você for ver o preço das casas prontas, sem ter certeza se foi bem feito ou não, normalmente também não atende 100% às necessidades da família, a pronta vai ser muito mais cara.
Aliás, não muito mais cara, né? O pessoal fala assim, é muito mais caro, mas é pelo menos uns 30% mais caro do que o terreno mais construção. Também não é o dobro, né? Muita gente fala, nossa, que construir é muito mais barato do que comprar pronta. Não é, tá? Comparando o mesmo produto, vamos dizer que você vai ter um desconto aí de uns de 20% a 30% construindo. Não é nenhum milagre também. Bom, agora a ideia é então a gente comparar esse valor que a gente encontrou na nossa calculadora com a nossa planilha, né? Porque a planilha a gente tem uma confiança um pouco maior, porque ela é bem mais detalhada. Ela é bem mais difícil de preencher, mas é bem mais detalhada. Então vamos lá, item por item. Vamos tirar essa margem de segurança aqui, porque ela está zerada aqui na nossa planilha. Então veja que parte de projetos, a gente está falando em quase 70 mil. O calculado é em torno de 64. Então deu uma diferença de 6 mil. Está dando uns 10% de diferença na parte de projetos, para menos. Na parte da casa, então a calculadora deu 1.426.000. O calculado pela planilha, veja que tem muito mais dados de entrada, né? Então aqui a gente está falando de quantos metros quadrados de revestimento, quantos metros quadrados de esquadria, o tanto de marquise em balanço, até beiral a gente coloca aqui, o método construtivo, a área de garagem, a área de varanda, a área que tem o pé direito duplo, se tem escada e o tipo de escada, a telha, né? A telha tinha no outro lá também, e o número de cozinhas e banheiros, e até fundação aqui também a gente faz uma estimativa de profundidade de broca. Então veja que deu 1.465.000 contra 1.426.000, ou seja, deu 40 mil de diferença. Para mim é fantástico essa diferença, muito pouca. Se você considerar o fator de segurança, até fica um pouquinho mais, então tem uma margenzinha aí de segurança, mas está bem próximo, né? O que a calculadora tem aqui do que a gente encontrou nesse caso, tá? Na nossa planilha detalhada. A gente tem a parte externa, a calculadora falou em 123, a gente está falando de 135 mil aqui. Veja aqui que tem um detalhamento muito maior. A gente está falando quanto de fundação vai ter o muro, a área do muro, né? Porque imagina só, eu falo, tem um muro no terreno. Vamos dizer que é 100 metros de muro. Mas esse muro pode ter 2 metros, pode ter 3, pode ter 1 de altura. Então isso vai impactar muito o custo dele, né? Então aqui a gente consegue colocar mais detalhes. Coloca quanto de piso na parte externa, né? Então aqui a gente só seleciona se eu tenho piso ou não, se eu tenho muro ou não, se eu tenho uma calçada ou não. Aqui não, aqui eu estou colocando quantos metros quadrados de degrau, de calçada em concreto. Enfim, você consegue ter um detalhamento bem maior aqui, né? Mas mesmo assim, veja que a nossa estimativa não está tão fora. Não deu nem em torno de 10% de erro, nesse caso aqui, né? Aí tem a parte de opcionais. Aqui a gente está juntando opcionais e móveis planejados. Aqui eu separo, são 2 abas separadas que a gente vai configurando de acordo com a escolha da família. Mas para a gente ter uma ideia de comparação, o que a gente escolheu está aqui também. E aqui está dando 160 mil com 225, está dando 385 mil de opcionais, 385. Aqui deu 345, com o fator de segurança dá 360, então veja que a diferença é pouca, né? Considero que essa calculadora que a gente desenvolveu aqui, ela atende muito bem essa primeira etapa da família ter uma noção de valores. A ideia aqui, então, é noção de valores. Com o fator de segurança, então a gente está falando o custo direto, né, na obra de 2 milhões e 64. Aqui a gente chegou em 2 milhões e 50, somando tudo, né? Veja que deu 15 mil de diferença. Aqui está 15 mil a mais. Sem o fator de segurança, aí deu 50 mais 35, 85 mil de diferença. Mesmo assim, ainda não dá 5%, né? Com relação ao custo. Então veja que realmente é uma ferramenta muito útil. Não é porque eu fiz, mas é bem útil, né? Para as pessoas terem uma ideia de custo. E esse é o nosso objetivo, que a pessoa tenha uma primeira ideia de quanto vai custar para não ter aquela surpresa que normalmente é desagradável, né? Nunca é, nossa, eu imaginei que ia gastar 2 milhões e gastei 1 milhão e meio. Nunca é. E a família fez o projeto imaginando que ia gastar 700 mil e a hora que faz o orçamento executivo, né? Já descobre que é quase o dobro daquilo lá. Então, por isso que é muito importante ter esses acompanhamentos na hora do projeto. Primeiro a calculadora na hora de decidir se vai construir ou não. Depois a planilha na hora de estar projetando e ver o que cada decisão vai impactar no custo. Porque depois que está tudo projetado e aprovado na prefeitura, não tem muito onde você correr. O que você vai correr? Você vai escolher acabamento? Você vai mudar o acabamento da sua casa de alto para médio para economizar? E nem é isso que vai mudar muito. Nem é isso que vai mudar muito. Você vai colocar uma mão de obra mais barata. Você vai ter que, ao invés de contratar alguém
né, para fazer a gestão, você vai ter que assumir a gestão e perder tempo. Perder não, investir o seu tempo, que muitas vezes é muito corrido e não tem conhecimento e é perigoso no final das contas você gastar mais do que estava previsto, porque, poxa, você não tem essa experiência. Então, por isso que é fundamental a família ter essas estimativas e serem precisas também. Aqui tem bastante detalhe, mas a ideia é que a família não precise preencher tudo isso aqui sozinha. Quem vai ajudar isso aqui é quem estiver fazendo o projeto para a família, né? Vamos falar, normalmente o arquiteto, né? Então a família tem que pedir essas informações para o arquiteto para ela colocar na planilha e ela ter essa noção de valor. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro essa questão do projeto em si e a questão dos valores, a questão da planilha, a questão da calculadora que está liberada para vocês usarem também, odecam.com/calculadora. Faça um bom proveito dela, faça estimativas, coloque aqui nos comentários o que vocês estimaram, se achou que era bom, ruim, ficou muito caro, ficou muito barato, enfim. Coloque aí o feedback, né? Para a gente sempre estar melhorando. Eu acho que é uma ferramenta que dá para a gente ajudar muitas pessoas. Então essa é a minha ideia. Uma ferramenta gratuita e boa, porque a gente vê que tem muita ferramenta aí também, muita planilhinha que o pessoal vende na internet. Eu mesmo já comprei umas par dela para ver como que funcionava. É uma decepção. É muito simplificada. Basicamente, a hora que você chegar no valor real da sua casa, você vai ver que aquela planilha estava errada por 30%, 40%. Então não vale a pena. É por isso que a gente desenvolveu essa aqui um pouco mais aprofundada e também temos essa planilha de estimativa que aí é bem detalhada mesmo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.